Bom dia, Pri. Bom dia. Vamos sentindo a sua falta. Aí Bom eu falei, pô, dia. as meninas nem ligaram ainda, eu fui ver a hora, já era 8 horas, aí eu vi a mensagem da Fabi, o celular não tocou. Os Ah, meninos devem tranquilo, ter Pri. mexido no celular ontem e diminuíram o volume. A gente está lendo já, então, Pri, de repente, se você Tá, puder botar para lá, então, já vou. vou repetir aqui, Mateus 20, 20, tá, meninas? Vou repetir aqui a partir do versículo 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então Jesus lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. Porém, para aqueles a quem está, porém para aqueles que está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos fazer um resumo mais ou menos até aqui, e depois a gente lê os versículos finais, que são poucos versículos, meninas. É, assim, a gente, não sei se vocês perceberam que o Senhor vem tratando de um mesmo tema até aqui, nesses três últimos capítulos, né? A partir do capítulo 19 aqui que nós lemos, né? O Senhor vem tratando assim sobre um tema com a gente, né? Falando sobre esse perigo da gente se enganar, né? De achar que a gente conquista o reino de Deus, as coisas no reino de Deus por mérito nosso, né? E não é mérito nosso, é privilégio para a gente, né? Que a gente conquista. Nós não fomos feitos, somos salvos pelas obras, nós fomos chamados para as boas obras, mas nós não somos eleitos pelo Senhor por causa das nossas boas obras, por causa daquilo que a gente faz, mas pelo sangue de Jesus, né? Esse foi o preço pago, né? O preço de sangue por nós. E assim, primeiro a gente viu aqui no capítulo 19 o jovem rico, né? Confiando nas suas riquezas, confiando nas suas obras, no seu comportamento bom, né? Mas ninguém pode comprar o reino de Deus. Ninguém. Nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, esse foi o preço pago por nós, mas ninguém pode comprar o reino de Deus, né? E o jovem rico achou que, por ele possuir riquezas, que ele podia conquistar alguma coisa, né? Comprar um ingresso, comprar um ingresso, né, para o reino, e ficou mais apegado à sua riqueza do que ao Senhor. Nós vimos isso, né? Falamos sobre esse amor às riquezas, amor às coisas mais do que ao Senhor, né? Enquanto que o Senhor nos quer, que é o nosso coração, a nossa dedicação a Ele, né? Depois nós viemos aqui, vendo aqui os trabalhadores na vinha, né? Acabamos de falar sobre isso ontem, né? Os trabalhadores também acreditando que podiam receber mais do que os outros pelo esforço próprio, né? Por eles terem trabalhado mais tempo, né? Aqueles começaram a fazer comparações, né? Nós falamos sobre isso ontem, sobre essa comparação que que às vezes acontece. Eu dei até a minha experiência, às vezes a gente tem essa ambição e a gente é quase que inevitável que a gente não se compare, que a gente não pense assim, poxa, por que fulano já é tão abençoado, ela já tem isso ou aquilo, e por que que eu não tenho, né? Por que eu não conquistei também, né? A gente faz essas comparações e a gente assim tem que pensar que Deus não tem uma salvação de primeira classe para dar para a gente, sabe?
como se Deus tivesse uma salvação de primeira classe para uma salvação de segunda classe, de classe inferior para outros, né? Mas não, o Senhor nos vê como filhas, a gente tem que entender a nossa identidade no Senhor, né? Que o Senhor nos vê como amadas, como eleitas, né? Muitas vezes a gente está passando por processos difíceis na nossa vida, dificuldades, e a gente ainda não atingiu né, o ideal, aquilo que a gente tem pedido ao Senhor, mas é o Senhor trabalhando na nossa vida. Mas assim, a gente não precisa ficar se comparando com o outro, cada um tem o seu processo, cada um está num nível. Às vezes a gente olha para a vida de alguém e que já alcançou muita coisa, mas só Deus sabe as lutas que ela passou, só Deus sabe os processos, as dificuldades que ela também passou, quanto joelho no chão, quantas lágrimas, quanta oração para chegar, né, no nível onde está. E assim, o Senhor tem uma bênção, uma graça especial para todos nós somos nivelados de forma igual, né? Aqui nessa parábola dos trabalhadores na vinha, Jesus fala assim no final que muitos primeiros serão os últimos, né? Muitos últimos serão os primeiros. E assim, isso significando que os judeus talvez pensavam que por eles terem sido os primeiros a serem chamados, porque os judeus, né, é o povo eleito, né? Deus chamou a nação de Israel lá em Abraão, Deus começou essa obra e Jesus era judeu, né? Então, assim, parecia que para os judeus eles eram os primeiros a entrarem no reino de Deus, porque eles eram os primeiros chamados, os primeiros eleitos, né? Mas, assim, o que o Senhor quer falar para a gente, assim, que nem sempre, por eles serem o povo escolhido, né, para anunciar essa salvação, anunciar Jesus, demonstrar Jesus para o mundo, que eles receberiam um galardão primeiro. Mas muitos de nós, talvez gentios, considerados aqueles os menores, os mais indignos, né, que talvez assim muitos de nós recebamos um galardão antes deles, na frente deles, porque o Senhor não tem preferidos, não tem privilégios no reino de Deus. Todos nós somos nivelados por baixo, todos nós recebemos a salvação pela graça em Jesus Cristo. Eu vou repetir isso assim, nós não somos salvos por nossos méritos, pelas nossas obras. Nós somos salvos pela graça do Senhor. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras, para que a gente faça as boas obras, né? Deus preparou essas boas obras para que nós andássemos nela. É assim que diz a palavra. Então, se eu estou fazendo aqui um resumo para que a gente possa entender isso, que às vezes a gente está passando por alguma dificuldade, alguma situação difícil, e assim, Deus está trabalhando na nossa vida, principalmente no nosso caráter, né? O Senhor quer trabalhar em nós, quer que nós produzamos bons frutos. Então, por isso que Ele precisa, às vezes, podar a nossa árvore, às vezes Ele precisa trabalhar, cortar alguns galhos, cortar folhas, adubar, né? O Senhor está fazendo isso, e que a gente tenha essa consciência, meninas, de que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas, o Senhor não desiste de trabalhar. Ele é esse agricultor que se interessa, né, por essa nossa árvore, mesmo que ela seja pequena, desprezível, aparentemente tão com aparência de mato, né? Porque às vezes a gente vê uma planta linda, né, uma orquídea, uma rosa, uma planta bonita, e a gente se acha só um matinho, né? Você acha assim, aquela graminha pequenininha, mas o Senhor se interessa por nós. Ele nos ama, Ele ama cada uma de nós. Nessa manhã eu quero dizer isso para você. O Senhor tem amado a sua vida. Por isso o Senhor tem te reunido num lugar, numa igreja, num grupo. Por isso o Senhor tem te chamado, mulher, para compreender mais da sua palavra, sabe? Para ouvir da sua palavra. O Senhor tem te chamado para esse lugar de intimidade, porque Ele, assim, quer trabalhar em seu coração e te fazer você uma mulher cheia da sua graça, cheia do seu poder, cheia de autoridade, cheia de alegria, que você possa transbordar dessa alegria do Senhor, sabe? Às vezes a gente passa por situações que só Deus sabe como está o nosso coração, mas que a gente, assim, possa estar diante do Senhor, sabe? Todo sofrimento, toda angústia, toda situação difícil, que isso possa, assim, lapidar a nossa vida, trabalhar a nossa vida, que a gente possa criar raízes fortes no Senhor, sabe? O Senhor é a nossa esperança, né?
de salvação e é a nossa esperança de ter uma vida melhor. Não é nas nossas riquezas, não é naquilo que a gente conquista, não é no nosso cargo na igreja, mas assim, a nossa esperança é no Senhor, né? Ele é que dá vida para nós. E aí eu queria aqui passar, o Senhor vem falando sobre isso com a gente, né? Sobre a gente não confiar nas nossas riquezas, não confiar que né, nos nossos méritos, naquilo que a gente pode fazer, de que a gente é privilegiado. E aí Deus vem falando aqui nesse capítulo aqui, terminando sobre esses filhos de Zebedeu, né? Aqui a gente vê que Zebedeu, nos outros textos, nos outros evangelhos, que a esposa de Zebedeu aqui, essa mãe, se chamava Salomé, e Salomé era irmã de Maria. Então, ela era tia de Jesus, né? Então, Tiago e João eram primos de Jesus, né? A gente vai ver isso aqui nos estudos. E, assim, aqui, aparentemente, eles podiam pensar que tinham posição privilegiada, porque eram parentes, né, de Jesus. De novo, esqueci de lavar o nariz, como a Pri já me insinuou. Ai, meu Deus. Gente, só mais um pouquinho, peraí. Não é possível, né? Eu preciso aprender isso. É hábito, né? A gente não tem o hábito de fazer isso sempre aí. Mas, gente, deixa eu voltar aqui. Peraí, voltando tudo de novo. A gente está falando aqui sobre esses filhos de Zebedeu, né? A mãe chega com os filhos e chega para Jesus e fala: Jesus, a gente quer te fazer um pedido. Quando tu estiver aí no teu reino, que tu estiver com toda a tua glória lá, sentada no trono, permita que os meus 2 filhos, um se assente à tua direita e um à tua esquerda. E Jesus, querido, Jesus deve ter ficado espantado, assim, né? Jesus vem ensinando tanto sobre humildade, falando tanto com eles, e justamente os que estavam próximos, né, já que eles eram primos, eram parentes, né, de Jesus, e eles, assim, vêm com um pedido tão fora daquilo que o Senhor tem ensinado, né? Achando, assim, que eles tinham um privilégio, né? E por eles serem parentes, e eles eram assim ambiciosos, né? E começaram a revelar ali uma disputa, né? Talvez uma disputa ali entre os discípulos, revelando assim uma intenção política, sabe? Uma intenção política, né? De quem vai ser o primeiro, quem vai ser o melhor, quem vai estar mais perto, né? Quem vai fazer mais milagres, talvez, né? E assim, sendo ambiciosos, né? É, e isso acontece entre a gente. O que vocês acham? Nós falamos aqui sobre isso ontem, assim, sobre os trabalhadores na vinha, né? Um se achando que vai ganhar mais que o outro, vai ter mais recompensa, né? E isso aqui acontece aqui entre a gente, como acontece na igreja, no trabalho, né? Onde a gente está, as pessoas sempre procurando, assim, achando que podem ter alguns privilégios, que podem ganhar alguma coisa, subornando, pagando, né? O jovem rico aqui também revelou um pouquinho disso, né? O que eu faço para herdar? Tipo, o que eu posso te dar, Jesus, para ser salvo? E às vezes a gente pensa assim, o que eu posso dar, Jesus, para ter uma posição melhor, né? Para me sair melhor, né? E eu vou contar um segredo. A gente pode dar alguma coisa ao Senhor, não para ser melhor que os outros, mas para ganhar muitas coisas do Senhor, que é a nossa adoração. A nossa adoração, sabe? Isso é o maior segredo. Se a gente quer se aproximar do Senhor, se a gente quer trazer o coração do Pai, os olhos do Pai inclinados para nós, é a adoração. A gente já falou isso aqui, o que a Bíblia diz? Que a um coração quebrantado e humilde, o Senhor não resiste. Então, assim, se tem um conselho que eu quero dar para vocês,
aproximem o Pai do coração de vocês, sabe? Sempre que vocês levantarem pela manhã, adorem ao Senhor. Digam para o Senhor o que Ele é para vocês. Não, às vezes a gente já começa o dia pedindo, né? Senhor, tem misericórdia de mim, me dá força. Né? Muitas vezes é assim, né? A gente está tão cansado, tão sobrecarregado que a gente faz isso. Mas assim, comecem falando, Senhor, eu te amo. Eu dependo do Senhor a minha vida toda. E ainda que você vá dizer, Senhor, eu não tenho forças para esse dia, eu estou tão cansada já, e é mais um dia, mas eu quero te dizer que eu te amo, que eu te adoro, que eu me prostro aos teus pés, sabe? Que tu és tudo para mim. Se o Senhor não estiver no meu dia, eu não vou conseguir vencer esse dia. Adore ao Senhor. Sabe quando o filho, né, um filhinho quer ganhar alguma coisa do pai, né, ou da mãe, a gente tem isso. Eles vêm, sentam no colo, abraça, beija. Mãe, o que que tu quer? Quer que eu pegue um copo d'água para você? Né? Criança faz isso. Eu sei que a minha filha, né, quando vinha, e vem pegando no cabelo, vem sentando no colo, vem abraçando, alisando o rosto. Aí tu já sabe, vai pedir alguma coisa, né? A gente sabe disso. E assim, nós somos essa expressão de Deus, né? Expressão do relacionamento com Deus, né? Então, assim como os nossos filhos fazem conosco, a gente também pode fazer com o nosso Pai, não para manipulá-lo, porque Ele conhece o nosso coração, mas assim para agradá-lo, sabe? O que que a gente pode fazer para agradar o Senhor, né? Isso sim a gente pode fazer. Mas não achar que por nossos méritos, pela nossa força, a gente pode conquistar alguma coisa, né? E assim é muito interessante que Jesus talvez tenha ficado triste ali, né, com aqueles filhos, né, pedindo posições, sabe? Algo que só competia a Deus fazer, e assim a soberania de Deus. Então pedindo um lugar, sabe? Um lugar ao sol, um lugar ao teu lado, Jesus, para me reinar e para mim ter autoridade sobre os outros, né? E aí Jesus fala assim para eles: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Não sabem. E aí Jesus fala assim: vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Jesus está falando assim do cálice da morte. Jesus estava vindo anunciando aqui para eles a morte dele, sabe? Falando o quanto ele ia sofrer, né? E assim, vocês vão poder beber desse cálice? E aí eles falam assim: podemos. Assim, quantas vezes o Senhor nos pergunta coisas e a gente fala de uma forma insana, sabe? Não, nós podemos. E Jesus falou para ele assim: então, vocês beberão desse cálice, mas não que eles iam pagar, né, com a sua vida. Eles iam beber do cálice que ele estava derramando, né? Nós bebemos do sangue do Senhor, né? No sentido figurado, a gente, né, pela sua morte, nós somos atingidos pelo seu sangue, somos cobertos pelo seu sangue. E quando a gente participa da ceia, a gente está bebendo, né, o cálice do Senhor, bebendo, mas assim no sentido de participação. Agora aqui Jesus estava falando esse cálice dele era esse sacrifício, né, que ele iria fazer por nós. E assim, Jesus fala com eles assim sobre duas coisas, né, que iam acontecer. Por eles serem ambiciosos, Jesus ia exigir deles uma lealdade fiel até a morte, por essa ambição. E também, assim, por eles serem orgulhosos, Jesus ia exigir deles, assim, o serviço mais humilde, né, que eles tivessem. Jesus fala que, assim, esse cálice, ele fala assim, o assentar-se à minha direita e à minha esquerda é só para quem Deus está preparando, e Jesus chamando, disseram para eles: os governadores dos povos dominam sobre os maiorais e exercem autoridade sobre eles. Não seja assim entre vós. Os governantes, os grandes é que querem posições, né? Eles é que querem autoridade sobre as outras pessoas. Não seja assim entre vós. Jesus fala assim: não seja. Vocês, assim, por serem ambiciosos, vão ter que provar uma fidelidade até a morte. E, queridos, isso aconteceu. João foi exilado lá na ilha de Patmos,
João talvez tenha sido o único dos apóstolos que morreu de uma morte natural, mas sofreu muito, né, exilado, e assim, teve que provar uma fidelidade ao Senhor até a morte, sabe? Ele recebeu revelação do Apocalipse, sim, foi ele que escreveu o Apocalipse, mas assim, até a morte, ele teve que provar a fidelidade ao Senhor. E assim, Tiago, aqui fala assim que dos orgulhosos ele exigiu o serviço mais humilde, né? Tiago foi cerrado ao meio. Olha, gente, assim, também provando essa fidelidade e o serviço abnegado, servindo ao Senhor até a sua morte. Então, assim, eles não sabiam o que estavam pedindo ao Senhor. A exigência ia ser muito alta, né? E, assim, o Senhor fala que eles iam ter que provar isso. E a gente pensa nessa ambição e nessa autoridade que Jesus fala assim, que os governadores é que querem dominar sobre vocês, é que ambicionam a autoridade. Como que a gente, assim, às vezes a gente quer exercer isso sobre as pessoas, a gente quer demonstrar algo que a gente não é ou que a gente não tem, né? Autoridade não é algo que a gente compra, né? É algo que a gente conquista, né? A autoridade. E ninguém pode, assim, produzir a unção de Deus, a presença de Deus, a gente não manipula. A presença de Deus, ou ela vem sobre nós, ela é conquistada por uma vida de humildade, de submissão ao Senhor. Isso é que vai trazer autoridade sobre a nossa vida, sabe? Autoridade no falar com as pessoas, é através de uma vida, de um caráter transformado que a gente vai demonstrar isso. Não é algo que a gente conquista por posição ou que a gente compra, né? A gente não pode manipular as coisas. Jesus, quando todas as pessoas que tinham contato com Jesus ficavam assim admirados como ele falava, como quem tinha autoridade, né? Diz que a Bíblia fala, porque Jesus vivia aquilo que ele falava. Tudo o que Jesus era prático, o que ele falava, ele fazia. Ele estava vivendo o tempo todo aquilo que ele estava pregando, né? Então, isso que conferia autoridade. Jesus tinha experiência na vida. Era experimentado naquilo que ele estava pregando. Por isso que Jesus tinha toda essa autoridade. Não é como alguém que só fala, que só tem um discurso, mas na hora de viver, né, a gente não vê, não acha na vida da pessoa exemplo a respeito daquilo, né? Por isso é que Jesus conquista essa autoridade, porque Jesus falava o que vivia. Né? E isso tem que acontecer com a gente também, sabe? A gente não ficar manipulando as situações, né? Fingindo ser uma coisa que não é, mas assim, que a gente viva aquilo que a gente está pregando. Se você disser eu vou, que você vá, que você seja uma pessoa verdadeira, uma pessoa justa, uma pessoa honesta, e principalmente assim em relação à igreja, por exemplo, quando a gente está servindo ao Senhor ali na igreja, né, que a gente possa assim não falar da boca para fora, ou a gente vai ver a unção na vida das pessoas, unção realmente, um óleo sobre a sua cabeça, uma autorização, né, uma autoridade sobre a sua cabeça para exercer aquilo, por causa da sua experiência de vida, por causa daquilo que você vive com o Senhor, né? E não adianta a gente ter um dom, um talento, e a gente está lá na igreja servindo, mas quando você sai dali, a sua vida não condiz com nada. E as pessoas vão observar aquilo, e quando as pessoas forem te ver falando, as pessoas não vão dar crédito. Eu me lembro assim, de uma experiência minha na igreja, de uma outra igreja que eu era, e eu era do louvor, e eu lembro assim, que eu gostava de chegar na igreja, e às vezes eu sempre chegava antes e sempre saía depois, né? Meu contato com as pessoas às vezes era menor, porque eu chegava antes para ensaiar, para preparar, e quando as pessoas iam chegando para o culto, eu já estava, às vezes, lá na plataforma, esperando o pastor chamar, né, para ministrar. E quando as pessoas iam embora do culto, as pessoas iam saindo e a gente lá na frente ainda ministrando. Então, às vezes, tinha gente que eu não via. E aí eu fazia questão, muitas vezes, depois de estar tudo preparado, antes do culto começar, de vir aqui na porta, para mim entrando junto com as pessoas, passar pelo corredor junto com as pessoas, porque eu queria
cumprimentar as pessoas, olhar para as pessoas, às vezes falar com... porque a gente, assim, ainda mais assim, a fase mais jovem, né? Às vezes você quer falar com a tua galera só, né? Mas eu cumprimentava aqueles irmãos mais velhos, né? Falava com um, falava com o outro, porque isso para mim era importante, porque quando eu chegasse lá na plataforma, que eu fosse me dirigir à igreja para falar com a igreja, as pessoas iam me dar crédito. Sabe por quê? Porque elas sabiam que eu era uma pessoa simples e que que eu era igual a elas. Sabe assim, quando a pessoa te ouve, você conquista o direito de ser ouvida, porque você faz parte, né, do povo. Então, isso assim, é muito importante. Eu acho que isso vai te fazendo ganhar autoridade com as pessoas. Imagina se eu chego e sou a mitidona, né? Jogo o cabelo, né? Boto um salto, passo pelo corredor. Não, afinal de contas, eu sou do louvor, eu sou alguém escolhido, separado, né? Quando eu chegar lá e pegar o microfone, as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, sabe? Isso, eu estou dando esse exemplo meu, gente, mas assim, porque isso acontece em várias situações, né? Até dentro da nossa casa. Se você, imagina você acorda e sou eu que tenho autoridade aqui, todo mundo calado, arruma isso aqui agora e acabou, e pronto, acabou. As pessoas falam, nossa, que mau humor, que pessoa. Aí quando você fala, as pessoas, tá. Agora, quando você conquista essa autoridade, quando você é agradável, quando você diz bom dia. Imagina a Fabi no trabalho. A Fabi é uma empresária, né, gente? Uma gestora, né? Imagine ela chegar e falar: cheguei, hein? Acabou agora. Acabou o papinho aqui, todo mundo. Não. Né? Mas, gente, será que a Fabi é assim? Eu chego, gente, Não consegue, não. todo mundo Não, agora nas assim não. construções. A Fabi fala com todo mundo, a Fabi, se um dia acabar a igreja, a Fabi monta a congregação dela em uma semana. A Nada Fabi isso, fala nada com que todo vale mundo, dela. gente, é com todo mundo. A Fabi é aquele tipo de pessoa. Eu já imaginei isso dela. Eu falei assim, gente, será que ela é assim também no trabalho dela? Será que ela é esse tipo de pessoa? Porque não é possível, gente. A Fabi é demais. Ela é fora da caixinha. Ela é diferente. Então, gente, e o que a gente pode comprovar? Ela é assim. Isso ela conquista autoridade na vida dela, porque assim, ela é no trabalho, ela é na igreja, ela é onde ela estiver, conhece todo mundo, né, Bia? A Bia sabe, assim, depois de tantos anos, encontrar com a Fabi na loja, e olha só a Bia aqui com a gente. Gente, é isso, sabe? Glória a Deus por isso. Isso é ser autêntico, isso é ser íntegro, né? Ela é inteira, né? Íntegro é isso, é inteiro, não é fracionado, não tem meio íntegro. Ou você é ou você não é. O que você é aqui na rua, você é em casa, você é. Porque, assim, Deus tem isso para nós, sabe? A gente não tem que ser essa autoridade. O Senhor quer que a gente conquiste essa autoridade sendo e não tendo, sabe? Mas menos ter do que menos ter e mais ser, que a gente seja parecido com o Senhor. E é isso, porque assim, eu imagino que ela chega no trabalho e fala: bom dia, gente, bom dia, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E é assim, que coisa boa. Então, assim, essas pessoas é agradável para a gente quer se aproximar, né? E assim, isso é que conquista a autoridade. Quando a Fabi vai falar com alguém, a pessoa vai ouvir. É isso que acontece. Quando a gente é assim, aí quando você chama alguém, quando você tem, até às vezes você tem que chamar a atenção de alguém, às vezes é difícil, né? Você tem que chamar, você tem que sentar, mas a pessoa vai te dar atenção, porque a pessoa sabe, poxa, essa pessoa, ela tem um caráter, eu conheço a vida dela. Então, gente, assim, como que o Senhor fala conosco, assim, né? Da gente não ficar nas disputas, ou que a gente ficar se achando investir de autoridade quando a gente não tem, né? Achando assim que a gente tem que ser melhor do que os outros, né? E o Senhor vem tratando com a gente aqui nesses três, no Jovem Rico, o Senhor vem falando conosco sobre isso, na parábola dos trabalhadores na vinha, agora dos filhos de Zebedeu, né? O Senhor fala: não fiquem ambicionando coisas que não são para vocês, né? Talvez eles acharam que eram melhor do que eles podiam ser, achando que é como se fala, Coca-Cola do deserto, né? E não era, sabe? Achando, o Senhor pergunta: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos.
nós podemos. Achando que Jesus, vocês podem ir para a cruz, morrer, não pagando o preço, né? E eles achando que podiam, né? E, gente, a gente tem que ser submisso ao Senhor, tem que ser humilde, né? E servir, sabe? Porque a gente não sabe, eles não sabiam ali na frente o que eles iam enfrentar. Tiago foi cerrado ao meio, a Bíblia fala que foi uma das mortes mais horríveis, né? Mas, assim, uma coisa que é legal é assim, que eles provaram sua fidelidade ao Senhor, né? Eles ali talvez foram repreendidos e, assim, e eles caíram em si, sabe? Porque aqui fala que os outros discípulos ficaram indignados contra eles, com certeza houve ali um arrependimento, né? E Jesus fala, assim, finalizando, que quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. Era o exemplo dele, gente, Jesus serviu, né? Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O preço do nosso resgate, nós estávamos perdidos, estávamos presos numa masmorra, numa prisão suja, né? E assim Jesus foi lá e pagou, né, o resgate por nós, né? Pagou. E aí, meninas, eu queria assim finalizar aqui com essa cura dos 2 cegos de Jericó, né? Os versículos finais aqui, de 29 ao 34, fala assim: saindo eles de Jericó, uma grande multidão os acompanhava. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que vos faça? E eles responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído Jesus, tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo a Jesus. Olha só que interessante, né? Tinham 2 cegos à beira do caminho, 2 pessoas, né, juntas, com a mesma situação, né? Com a mesma cegueira, com a mesma dificuldade, né? Com a mesma deficiência física aqui, né? Os 2 eram cegos, né? Eu imagino que eles até se uniram ali, talvez, aqui não menciona se eles eram parentes ou não, mas assim, talvez se uniram por causa dessa condição, né? Se identificavam, né? E um andava junto, ajudando o outro ali, né? E eles vieram gritando, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós, gritando. E aí a multidão começava: cala a boca, está incomodando, não está deixando eu ouvir o que Jesus está pregando, o que Jesus está fazendo. E, gente, assim, diante de todos ali, né? Jesus chama eles e fala: o que vocês querem que eu faça? Assim, a gente ainda fala assim: Jesus, eles são cegos. Tu ainda pergunta, né? Às vezes a gente assim, mas essa coisa que o Senhor quer que a gente confesse, o Senhor quer que a gente declare para Ele, que a gente abra o nosso coração e fale o que a gente tem desejado, né? Vamos fazer igual, como a gente falou aqui, igual criança, né? De sentar no colo do pai, de acariciar o rosto dele, segurar no cabelo, falar: Senhor, eu queria isso. Eu estou precisando disso, né? Que a gente possa fazer. Esses cegos aqui tiveram que declarar, Jesus queria que eles falassem sobre a sua necessidade. E o interessante aqui é que a multidão, quantas vezes a gente quer clamar ao Senhor, a gente tem um clamor no nosso coração, a gente tem uma oração para fazer e tem uma multidão ao nosso redor nos impedindo, falando para a gente: cala a boca, fica quieto, chega, né? E o que eu quero dizer aqui não é no sentido da gente gritar mesmo, da gente falar e alardear para todas as pessoas aquilo que a gente tem desejado, não. Mas essa multidão aqui pode ser problemas, situações difíceis, né? Quantas vezes a gente quer orar no nosso dia, a gente tem um clamor, uma necessidade que só Deus sabe, e às vezes vem as pressões do dia,
querendo fazer com que a gente se cale, com que a gente não declare para Deus aquilo que a gente precisa, e precisa haver esse clamor no nosso coração, sabe? Senhor, filho de Davi. É interessante assim que eles declaram isso, e há outro texto aqui que fala também de outra pessoa com uma necessidade que clama assim por Jesus, filho de Davi, né? Então era como se eles estivessem declarando: eu creio que tu és o Messias ungido de Deus, o filho de Davi, o prometido, né? Eles declaram isso aqui naquilo que eles clamam, né? E a gente, assim, também nas nossas orações, clamar ao Senhor, declarando: Deus, tu és esse Deus, tu és o prometido das nações, tu és o desejado das nações, tu és o único. Eu assim, tenho orações que eu faço com o Senhor, que eu falo: Senhor, tu és o meu único recurso, não tenho outro, eu não tenho outro recurso. E eu não tenho aliança com nenhum outro Deus, eu não sirvo a nenhum outro Deus, eu só tenho o Senhor, sabe? Eu preciso do Senhor. Então, assim, tu és o filho de Davi, tu és o prometido, tu és a esperança, tu és o único que pode, né? Então, assim, era dessa forma que eles clamaram, e é assim que a gente tem que falar com o Senhor: Senhor, eu preciso de ti. E, queridas, assim, uma coisa que me chama a atenção aqui é que os dois eram cegos, sabe? Talvez você, mulher que está aqui com a gente nessa manhã, talvez há uma cegueira, há algo que está te impedindo de enxergar o plano do Senhor, o propósito do Senhor para a sua vida, sabe? E vou te falar uma coisa: talvez tenha uma companheira aqui, nessa tela, igualzinha a você, que vive as mesmas situações que você, sabe? É, Talvez você se acha cega, você não está conseguindo, há uma névoa, há uma nuvem na sua frente que está te impedindo de seguir, de ir além, né, de você não tem conseguido enxergar, e talvez aqui entre nós tenha uma companheira que está também vivendo a mesma situação, sabe? Então, o que eu quero dizer para nós nessa manhã, assim como aqueles dois cegos se uniram, se una com mais uma mulher, se una com mulheres, sabe, que às vezes podem estar numa mesma condição que você, para clamar ao Senhor, para orar ao Senhor. Não fique sozinha, sabe? Se una com mais alguém, dê a mão a mais alguém para clamar por esse Deus, para orar juntas, sabe? Para ter comunhão. E, assim, uma mesma condição. Às vezes a gente não está vivendo exatamente a mesma coisa, as nossas casas são diferentes, as histórias são diferentes, mas às vezes a cegueira, aquilo que está te impedindo de ver, veio da mesma origem, sabe? E você pode clamar junto com mais uma pessoa, você não precisa andar sozinha, sabe? Que tem alguém para estar com você, para te levantar e para orar junto. Às vezes o pedido vai ser de misericórdia, só de choro e lágrimas, mas assim você tem alguém, sabe? Tem alguém que esteja andando junto com você. E assim, o Senhor pergunta: que queres que eu vos faça? O Senhor fala: vos faça. Eu tenho bênção para as duas, eu tenho uma cura, né? Uma libertação, né? Para as duas. O Senhor não escolheu um ou outro. Aqui, de novo, vem o Senhor com essa questão de não estar fazendo acepção de pessoas, de não estar dividindo, mas o Senhor nos olha da mesma forma. O Senhor sabe que nós temos histórias diferentes, viemos de situações diferentes, mas o Senhor nos olha da mesma forma e Ele quer abençoar as duas, assim como Ele abençoou aqui os dois cegos. E olha que lindo que eles falam assim, o Senhor pergunta: que vocês querem que eu vos faça? E eles falam assim: Senhor, que se nos abram os olhos. Não chegou um e falou assim: Senhor, eu preciso disso, eu quero isso. E o outro: não, mas o Senhor me ouve primeiro. Não, aqui eles falam assim: Senhor, que se nos abram. Usou aí de novo aí o pronome nos, né? Nos abram, né? Que nossos olhos sejam abertos, né? E, gente, assim, o Senhor se condoeu, o Senhor teve compaixão, eles tiveram que declarar: nós temos essa deficiência. Então, às vezes, a gente vai precisar declarar: Senhor, eu tenho essa dificuldade, não estou enxergando o Senhor, não estou conseguindo ter visão clara do que o Senhor tem para mim, né? do teu chamado para a minha vida, daquilo que o Senhor tem a fazer em nós. Mas, assim, que se nos abram, que eu e a minha amiga aqui tenhamos os nossos olhos abertos,
Senhor, eu não preciso ganhar mais do que ela. Eu só quero a minha porção, aquilo que o Senhor tem para mim. Que os meus olhos sejam abertos e que a minha companheira aqui do meu lado também, Senhor. Eu não quero que ela fique para trás. É aonde eu for, eu quero que ela esteja comigo. Então, assim, que nessa manhã, nós, mulheres que estamos aqui, que possamos nos ajudar uma a outra. Mulheres que se levantam uma a outra, sabe? O que eu penso, assim, as pessoas que passam pela nossa vida, será que elas estão ficando melhores? Será o que a gente está produzindo, o que a gente está refletindo na vida dessas pessoas que estão passando pela nossa vida, que essas pessoas também fiquem melhores, sabe? Que a gente possa ser aquela que ajuda, que ora, que mesmo que você tenha uma dificuldade, mesmo chorando, mesmo clamando, você é aquela que abençoa a vida de alguém. Às vezes você tem tão pouquinho, mas você pode repartir, você pode contribuir, e principalmente você pode contribuir orando, sabe? Nós estamos juntas aqui nesse propósito desse devocional, não é para que a gente apenas aprenda aqui na letra, né, a palavra, que a gente tenha informação sobre Deus, mas é para que a gente cresça, que a gente atinja níveis de intimidade com o Senhor e que a gente seja usado, que tudo que a gente estiver recebendo do Senhor, a gente possa transbordar na vida de alguém, sabe? Tem sempre alguém com uma necessidade, talvez igual a nossa, do nosso lado. A tua história, quando o Senhor fizer um milagre na tua vida, nunca é só para você, é só tá começando em você, mas é para que você deixe um rastro através, sabe, atrás de você, que você possa puxar mais alguém, né? Eu fico assim, me alegro muito, vou falar de novo aqui da vida da Fabi, né? A Bia está aqui com a gente hoje porque a Fabi se importou, né? A Fabi encontrou com ela na loja, podia ser só mais um... Sabe quando a gente encontra com alguém e fala, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, né? Aquele tudo bem e só. Mas não, quando ela falou, como é que você está? Está tudo bem? A Bia falou, tá mais ou menos, e a Fabi falou, o que está acontecendo? Né? Talvez a Fabi estava com pressa, a Fabi tem um monte de situações no seu laboratório para resolver, tem situações com seu filho, com seu marido, né? Um monte de coisa para fazer, mas ela se importou. Não, Bia, quanto tempo que eu não te vejo, como é que você está? Puxa, vem caminhar com a gente, vem estar aqui junto, né? E hoje a Bia está aqui. Quantos de nós, né? Priscila, assim, eu tenho certeza que aquela moça lá da corrida, né? Uma hora aquela moça vai abrir o coração para você e você vai ver, poder abençoar a vida dela, tá? Talvez ela seja mais uma cega e você e a Pri a cegueira já saiu dos olhos dela e ela pode puxar aquela moça e falar assim, vem cá que eu vou te apresentar alguém que abre os olhos. Que tira toda a dor, que tira toda a lágrima, que enxuga a lágrima dos olhos, que é aquela trave que está no teu olho, vem cá que eu vou te ajudar a tirar, porque ele já fez comigo, né? Que a gente seja esse tipo de pessoa. E o Senhor, assim, fez um milagre aqui, o Senhor abriu os olhos daqueles 2 cegos. O Senhor tem bênção para cada uma de nós, sabe? Deus não tem escolhidos. Filhos escolhidos, filhos prediletos. O que eu ouvi uma vez de uma pastora, ela falando assim, Deus não tem filhos prediletos. Deus tem aqueles que o preferem, né? Então, que nós sejamos as mulheres que preferem o Senhor, aquelas mulheres que vão chegar e adorar o Senhor, estar perto do coração dele, e ele vai nos conceder aquilo que ele tem, que a gente tem pedido. Mas nós não somos melhores umas que as outras. E talvez a situação que você esteja passando, você vai servir de experiência para outra pessoa, de você ajudar, sabe? De você levantar uma outra pessoa. Que nessa manhã a gente pense nisso, mulheres. Assim, aqui, o que declara aqui no finalzinho desse capítulo? Imediatamente, eles recuperaram a vista. Imediatamente, Jesus faz um milagre. A gente sabe que existem processos e, às vezes, aquilo que a gente está orando ainda não aconteceu, não foi nesse imediatamente, mas é no imediatamente de Deus, no tempo, na hora certa, como a gente fala no Kairos, o tempo perfeito de Deus, as coisas vão acontecer. Enquanto isso, é porque o Senhor está trabalhando em nós, trabalhando no nosso caráter, né? E eles recuperaram a vista e termina aqui o capítulo falando assim, e foram seguindo.
começaram a seguir Jesus. Depois que a gente tem os olhos abertos, que a gente enxerga as realidades do mundo, a gente enxerga quem a gente é, enxerga quem Ele é, né? Ele é esse Deus todo-poderoso, amoroso, né? Que se compadece da gente. A gente tem os olhos abertos. Olha, eu não estava conseguindo enxergar. E aqui, os olhos abertos no sentido de a gente conseguir ver, então, para a gente conseguir resolver, né? Às vezes a gente precisa que o Senhor nos abra os olhos para a gente ver onde a gente está errando, ou que buraco a gente ia cair, né? O Senhor faz isso conosco. E que a gente possa levantar uma outra, que a gente possa ser como esses dois cegos aqui, que seguiram a Jesus. Os dois foram seguindo depois de terem a sua visão aberta. Então, meninas, que a gente termine aqui nessa manhã pensando nisso, assim, abençoe a vida de alguém, né? Quem sabe, nesse dia aqui, você pode mandar uma mensagem para alguma do grupo, né? Olha lá no grupo, né? Olha, Senhor, me direcione. E, de repente, assim, você pode mandar uma mensagem. Olha, eu não sei o que você está passando, mas que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a tua manhã, a tua casa, a tua família. Manda uma mensagem. A gente está pensando, assim, em fazer o nosso café, né? Em ter um momento nosso ali de comunhão, e vai ser tão bom se a gente conseguir chegar lá e falar: ai, você me mandou aquela mensagem naquele dia, e foi tão especial, eu precisava tanto. Quem sabe a gente vai ter testemunho para contar uma para outra. Que nós sejamos aqui mulheres mesmo que se ajudem, sabe? Só Deus sabe o que cada uma passa dentro da sua casa, né? E talvez a sua experiência vai servir para ajudar essa pessoa, para levantar. Você vai contar o que você tem feito para se aproximar do Senhor e vai, assim, abençoar a vida dessa pessoa. Amém? Faça esse exercício, né? De mandar aí um recadinho, um bilhetinho, alguma coisa para alguém, para abençoar a vida de alguém, para que a gente possa crescer aqui na nossa comunhão. Amém, meninas? Amém. E que o Senhor ministre ao teu coração muito nesse dia, mulher. Você é filha amada do Pai. Se aproxima do Pai, sabe, em adoração, se aproxima dele, agrade o coração dele, e ele vai se agradar de você, né? E o Senhor vai conceder aquilo que deseja ao teu coração, né? Não por ambição, mas porque ele conhece o profundo do teu coração e ele conhece a tua necessidade, e ele tem prazer em te abençoar. Amém? Amém. Amanhã a gente está aqui de novo, juntas. Vamos orar? Vamos. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, pela bênção, Senhor, de estarmos juntos, Senhor. O Senhor sabe que, ó Deus, nós somos pessoas, Senhor, cada um tem uma história, cada um veio de uma família, de uma cultura, mas o Senhor tem nos unido, Senhor. Há um propósito, o Senhor une propósitos, Senhor, e o Senhor tem feito isso conosco, cada uma mulher que está aqui, que tem acessado esse vídeo, Senhor. Deus, cada uma tem uma necessidade, cada um tem um anseio, Senhor, um clamor no seu coração, e a nossa oração nessa manhã, abre os nossos olhos. Passa do teu unguento, Senhor, do teu óleo precioso sobre os nossos olhos. Tira todas as escamas, Senhor, aquilo que tem impedido a gente de enxergar o teu querer, aquilo que tem impedido a gente de enxergar, tomar decisões sábias, decisões corretas. Senhor, em nome de Jesus, não permita que a nossa cegueira nos leve a cair, a tropeçar, mas, Senhor, cura-nos nessa manhã. Cada mulher que está aqui, Senhor, acessando esse vídeo, traz cura sobre o seu coração, sobre os traumas, Senhor, sobre as feridas emocionais, Deus, que muitas vezes impedem elas de te seguirem, ó Deus, de estarem mais perto do Senhor. Em nome de Jesus, nessa manhã, que haja cura, Senhor. Deus, e que nós possamos nos ajudar. Deus, dá-nos esse coração que olha para o lado, esse coração que se compadece, esse coração, Senhor, ó Deus, que deseja ver o bem uma das outras, Senhor, e não ambicionarmos sermos melhores umas que as outras. Nenhuma de nós aqui é melhor, nenhuma de nós aqui é mais rica que a outra, Senhor. Deus, o Senhor tem nos nivelado, todas somos iguais. O Senhor nos olha como filhas, Senhor. Deus, e nessa manhã que cada uma receba do Senhor a sua porção. Senhor, receba força, Senhor, receba consolo vindo da tua parte, Senhor. Deus, e sabedoria para direcionar a sua vida, Senhor. Deus, e receba um coração quebrantado e humilde, um coração que se aproxima de ti, rendido e que te adora, Senhor. Deus, que reconheça quem tu és, Senhor. Deus, e assim o Senhor
o Senhor com certeza vai atender os pedidos dos nossos corações. Senhor, o Senhor, assim como aquela mãe, Senhor, pediu ali para os filhos um pedido tão egoísta, Senhor, o Senhor quer, ó Deus, retirar de nós o egoísmo, Senhor, de querer algo só para nós, Senhor, mas o Senhor quer que nós possamos repartir, assim como o Senhor repartiu a sua vida, que nós possamos repartir, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado, que nós possamos contar as bênçãos que o Senhor tem, ó Deus, repartido, distribuído sobre nós, a nossa casa, Senhor, e assim edificar uma outra pessoa. Abençoe nessa manhã cada mulher aqui, que o dia dela seja especial, marcado pela tua presença, Senhor. Ó Deus, que elas possam se sentar no teu colo, Senhor, abraçar no teu pescoço, Senhor, ó Deus, e ser agradável a ti, Senhor, e o Senhor se agradar de cada uma delas. Nós oramos nessa manhã. Muito obrigada, papai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém. Amém. Amanhã a gente está juntinho aqui de novo. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre o teu coração nesse dia. E manda um recadinho para alguém. Amém. De repente isso vai ser tão importante, a pessoa vai se sentir tão importante de receber um recadinho de uma pessoa tão importante como você. Você é importante. Tá bom? Amém. Glória a Deus. Beijo, fica com Deus. Amém, Deus meninas. abençoe. Até Bom amanhã. dia. Amanhã pode ser 8? Pode ser 8. 8? Pode manter? Pode manter. Ou quer passar para as 9, que amanhã é sábado? 9 horas ficaria ruim? Acho que pode ser às 9 da manhã, sabia? Eu vou estar saindo do Oi? trabalho, aí eu vou estar tranquilo em casa já. 9 horas está tudo bem? Pode Combinado ser. para as 9 da manhã? Pode ser? É. Todo mundo? Tá. Então, Todo mundo? Dá pra tu, tá Jô? ótimo. Para Show de bola. 8 dá? 8 dá? Ah, então vamos manter as Então, vamos 8, Tá bom. Vou manter as 8, então. tá? Tá? Então tá. Brincadeira. 8 tá dando, tá? Eu vou fazer umas coisas aqui e vou ligando. Tá Então bom. tá. Tchau. Amanhã às 8 então, meninas. Tá bom, menina. Beijo. Bom dia Paz pra do você, Senhor tá? Jesus, tá? Beijo. Ora Beijo. pelo nosso ministério hoje infantil, tá, meninas? Amém. Vai ser Amém, bem. Senhor, Vai ser abençoe. uma grande bênção. Amém. Glória a Deus. Tá Vai bom. estar lá com a gente, Pri? Eu tô trabalhando hoje. Eu queria muito estar, mas eu vou estar trabalhando. Então tá. Tá? Mas ora pela gente já é uma bênção, tá, meninas? Tá, Rosane? Tá bom? Tá bom. Um grande Beijo. beijo, gente. Beijo. Fica com Beijo. Jesus, tá? Até amanhã às 8. Até Se quiser. Amanhã.